Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber nos estúdios do Canal 20 a doutora Adélia Alves Rocha, que é advogada militante, membro inclusive da Comissão de Direito Ambiental da Subseção de Montes Claros da Ordem dos Advogados do Brasil, fez uma especialização, uma pós-graduação lato sensu em Direito Ambiental e atualmente faz mestrado em Desenvolvimento Social na Universidade Estadual de Montes Claros. Doutora Adélia, eu gostaria que você, que vai falar para nós sobre Mata Seca e Mata Atlântica, falasse da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis que regem esta matéria. Sim. Bem, é uma questão que envolve, além desse aspecto jurídico, claro, envolve algumas questões sociais também. Mas o conflito jurídico, ele centraliza, sim, na questão da constitucionalidade da lei estadual 19.096 de 2010. É uma lei estadual que prevê a possibilidade de desmatamento de 70% da área de incidência desse bioma mata seca, ou floresta estacional decidual. Ela é assim chamada porque é uma espécie florística, segundo os biólogos, que caem as folhas em determinada época do ano. E ela tem uma aparência mais seca mesmo, até parece que está morta, mas é uma floresta típica com esse bioma, com essa característica. Então, essa lei estadual entrou em vigor agora nesse segundo semestre de 2010, dizendo a possibilidade de desmatamento de 70%, em clara dissonância da lei federal, que prevê a preservação de 60% desse tipo de bioma. E aí o Ministério Público entrou com uma ação de inconstitucionalidade, a ADI, para tentar rever essa questão da possibilidade de desmatamento. O argumento de quem defende a constitucionalidade dessa lei se baseia na seguinte questão, que o Estado poderia, sim, legislar, porque é um bioma próprio da região, interferir em questões de desenvolvimento regional. Então, portanto, o Estado estaria apto a legislar nesse sentido. Inclusive, podemos acompanhar com outdoors e chamando essa responsabilidade do governador em contraposição ao governo federal, dizendo que se essa lei federal mantivesse, poderia prejudicar o desenvolvimento no norte de Minas. Eu particularmente não concordo, porque a preservação ambiental ela não exclui o desenvolvimento de maneira alguma. Inclusive, ela é necessária para que haja um desenvolvimento, mas um desenvolvimento mais consciente, um pouco mais conciliado com as questões sociais também. Então, essa lei, inclusive essa lei estadual, ela está suspensa. No dia 13 de dezembro de 2010, ela foi deferida a liminar que suspendeu a lei estadual quanto à constitucionalidade dela perante a lei federal. Então, temos aí os próximos passos. Eu acredito que ela deva, sim, ser julgada inconstitucional e para rever esses limites de preservação e de desmatamento desse bioma. Doutora Adélia, comumente nós chegamos a ver, e você chegou até a frisar esse fato, de que no norte de Minas foram espalhados alguns outdoors em que aparecia uma chamada à responsabilidade do governador do estado, dizendo que a lei federal transferiu para o governador do estado uma definição, especialmente quanto à Mata Seca e Mata Atlântica, inclusive exigindo uma definição da lei estadual ao dizer que nós, no norte de Minas, não estamos insertos numa área de Mata Atlântica, sendo que a lei dizia que aqui era uma Mata Atlântica. Qual a verdade sobre essa reivindicação? Falar de verdade, acho que polariza um pouco aí esse conflito, mas assim, a lei, para fazer uma síntese bem simplificada, a lei federal, quando ela foi criada, a lei de Mata Atlântica, ela previa que fosse preservado o bioma do norte de Minas, mas ainda a gente não tinha essa certeza de qual bioma, ou talvez a definição legal ainda não existisse. E ficou condicionada a uma lei complementar que viesse depois que o IBGE, que é o órgão, o instituto responsável por mapear as determinadas tipos florísticos, viesse a determinar com isso que espécie predominante existiria.
Então, esse dilema, se mata seca é mata atlântica, eu acho que não é o foco da questão. Não é importante saber se mata atlântica é mata seca ou... Claramente dá para se perceber que não. Assim, eu não sou bióloga para falar com tanta propriedade, mas assim, a mata seca ela é uma espécie diferente da mata atlântica, mas ela deriva, sim, ela é uma transição entre mata atlântica e cerrado. Igualmente importante, tanto quanto a mata atlântica, tanto quanto as caducifólias, tanto quanto as matas de araucária, né? Mas então eu penso que polarizar nesse sentido, se é mata seca, mata atlântica ou não, não é o ideal, porque a gente foge um pouco do verdadeiro conflito que existe. Né? Então, quando essa lei foi criada, ela prevendo que posteriormente viria a lei complementar para dizer que região ou que espécie florística determinava, a IBGE determinou que era mata seca. Né? A região era predominantemente mata seca. E com isso, incluindo na lei de mata atlântica. Né? Não é que aqui seja predominante mata atlântica. É que essa lei, lá inclusive a lei fala, o decreto federal, que compete ao IBAMA, ao IBGE defini-la, ele fala que é uma área de predominância de florística decidual caducifólia. Né? Então, é uma espécie, pode ser mata seca, pode ser caatinga. Né? Então, eu penso que polarizar desta maneira, dizendo se é mata atlântica ou mata seca, não é fugir um pouco do conflito real. Né? Então, as verdades, como o senhor diz aí, depende do ponto de vista, depende do agente legitimado a falar disso, porque o tratamento dado à lei para os pequenos produtores é um, e para o grande produtor é outro. Né? Para a empresa rural é um tratamento, a própria lei federal previa isso. Então, eu penso que situar o discurso com apenas um dos agentes, legitimando a dizer, olha, vai prejudicar o norte de Minas, vai impedir o desenvolvimento do norte de Minas, mas quem é o legitimado para dizer disso? Né, de que maneira que foi avaliado que vai haver prejuízo? Né? Então, eu acho que tem que ter uma discussão maior, tem que ver quem são as pessoas envolvidas, quem são os agentes de fato envolvidos nesse processo, né, para se determinar melhor de que maneira que a lei seria mais benéfica e não tão prejudicial. Eu concordo que a lei é bastante severa nesse sentido, porque prevê uma quantidade de preservação significativa, mas de maneira alguma ela quer impedir o desenvolvimento. A lei é um processo que ele não nasce sozinho, ele é formado através do social mesmo, então revela esses aspectos sociais. Então penso que tem que haver mesmo uma maior conciliação dos agentes envolvidos nesse processo, de maneira que não haja prejuízo ou benefício só para uma das partes. Doutora Adélia, você disse, na legislação federal consta que a área de preservação tem que ser de 60%. Do espaço. Significa que se pode desmatar 40%. A lei estadual diz que pode desmatar 70%, significando que tem que preservar apenas 30%. Quais as dificuldades e se é possível alguém conseguir uma licença ambiental para desmatar 70% com base na lei estadual, sendo que uma lei federal tem outros números e em conflito? Sim, as pessoas me perguntam se convém requisitar uma licença, porque o órgão responsável por essa licença ambiental seria o IEF, portanto um órgão estadual. E antes mesmo de sair essa liminar, suspendendo a eficácia da lei estadual, eu orientava no sentido de que eu não achava conveniente, porque ela é conflitante com a lei federal, sim, ela extrapola um pouco a competência, porque a competência da lei federal, a da lei estadual para reger essa matéria, ela é concorrente e suplementar, e não exclusiva. Então, portanto, a partir do momento que ela reduz ela aumenta o poder de desmate, ou seja, ela reduz o direito ao meio ambiente, né? E ela não poderia fazer isso, ou seja, ela fere a lei, ela fere os princípios, fere diretamente a lei federal e, consequentemente, fere também princípios ambientais constitucionais. Então, esse limite que ela impõe,
desmate de 70%, assim, ela é perfeitamente inconstitucional, né? Porque a lei federal ela prevê só 60% de preservação, ou seja, é contrário mesmo à preservação ambiental. Mas eu acredito que, assim, porque a gente está pensando em preservação, as áreas já desmatadas poderiam ajudar nesse processo também de implantação desses projetos de agroindústria, enfim. Né? Nós estamos falando em áreas preservadas, o que já é muito pouco no norte de Minas. Né? Então, daí fazer mais sentido essa extensão que a lei federal prevê de 60%. E no caso, doutora Adélia, você está nos falando de preservação. Qual a ligação, o liame que há entre a preservação e a questão social, essa visão sociológica da questão do desmatamento ou da preservação? Ah, sim, são muitas questões, né? Porque essa questão de desenvolvimento, de sustentabilidade, até está um pouco na moda agora, mas é muito importante porque às vezes a gente vê o problema do desmatamento de um lado só. E não tem aquela pesquisa mais profunda para saber quem são os agentes, os atores ali envolvidos, que sempre sobreviveram da terra e de que maneira que eles sobreviveram. Né? Então, por exemplo, a criação de parques, que poderia ser uma grande solução para compensar mesmo, que são medidas compensatórias. O desmate, que é grande, não só no norte de Minas, mas no Brasil inteiro, né? De que maneira que isso poderia amenizar? Então, a criação de parques, aparentemente, ela parece uma solução muito viável. Mas você tem que ver quais áreas de parque estão sendo preservadas. Né? Se não está interferindo diretamente naquelas famílias que sempre sobreviveram ali da agricultura familiar, que preservaram as áreas, e de repente você chega e diz, não, essa área que agora passa a ser parque e faz-se uma desocupação e indeniza aquelas famílias, mas essa é a melhor medida? Então eu penso que tem que ver o aspecto social mesmo, como que o norte mineiro sempre sobreviveu da roça mesmo, um termo mais comum aqui, e sem precisar desse desenvolvimento agroindustrial, assim, né? Então, e a mata seca sempre foi essa mesma mata. E de que maneira que o norte mineiro, os vazanteiros, enfim, as pessoas sobreviviam dessa mata sem desmatá-la tanto? E quem foi o responsável por maior desmatamento? Então, penso que tem que ponderar essas questões antes de se tomar à frente um discurso e levá-lo como única verdade, né? Existem vários atores envolvidos, existem vários aspectos sociais aí envolvidos que precisam ser considerados antes de se dizer que essa é a verdadeira e que a lei é assim ou é boa ou má. Doutora Adélia, o norte de Minas é composto de diversos municípios com uma característica de vegetação muito parecida. É uma mata seca, mas que tem um aspecto também de cerrado, está numa transição. Quais os municípios do norte de Minas que têm a maior incidência de mata seca? Essa é uma descoberta que vai interessar muito aos pesquisadores, mas eu ainda não saberia precisar exatamente quais municípios, mas tem-se já algumas pesquisas sendo feitas e seria Matias Cardoso, a região de Jaíba, onde há a maior incidência desse bioma. É importante dizer que ela não está restrita ao norte de Minas, né? São alguns países também existe o bioma mata seca. No Brasil, Goiás também a incidência desse bioma, né? Mas ele foi muito pouco estudado ainda, né? Os biólogos ainda estão numa fase de estudos ainda para descobrir essas características mais peculiares. Então, eu acho que a hora que esse mapa for descoberto, acho que vai facilitar um pouco até a ação tanto das famílias quanto das agroindústrias, porque eu acho que tem que ficar muito claro que a preservação, ela em momento algum, e a lei a federal, em momento algum ela é contra o desenvolvimento. Eu penso que ninguém é contra o desenvolvimento, desde que ele seja efetuado de uma maneira mais sustentável, de uma maneira mais envolvida com os processos sociais, né? E não meramente lucros, enfim. Eu acho que dividir esse discurso assim,
se é prejudicial ou não prejudicial, se a mata seca pode ou não prejudicar o desenvolvimento do norte de Minas, eu acho que não é a melhor solução. Penso que tem que ver os agentes envolvidos primeiro, em que região que ela é mais predominante, fazer essa preservação e conciliar esses pontos. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com a doutora Adélia Alves Rocha, que falou sobre mata seca, um assunto de extrema importância para todos os norte-mineiros. Agradecemos a sua participação, agradecemos a participação, a entrevista da doutora Adélia e pedimos ao nosso telespectador que nos espere amanhã, porque, em Querendo Deus, apresentaremos um novo programa.